Pessoal, vamos agora ver mais um tipo de camada aqui na nossa rede neural convolucional, camada de pooling, tá? Qual que é a ideia da camada de pooling? Ela vai ter dois efeitos, bem legal, que é ela vai diminuir ainda mais o nosso problema, no sentido de eu tenho meu mapa de características, tá? Eu vou gerar um mapa, uma matriz menor a partir daquele mapa de características, e quanto menor quanto mais eu for diminuindo, tá? Os meus números, né, que eu estou aprendendo ali no meio, os meus resultados, enfim, menor vai ser a entrada depois para a minha rede neural convolucional, uma rede neural densa, tá? Que a gente já viu, são camadas de neurônio interconectado, eu tenho que aprender todos os pesos de neurônios dessas camadas, então dependendo pode ser computacionalmente caro, então esses filtros aí, eles vão reduzindo cada vez mais o nosso problema, tá? Tanto de convolução quanto o de pooling, tá? A ideia do pooling, tá? Além do simples fato de reduzir a dimensionalidade, tá aqui que ela ressalta as características mais relevantes da imagem, tá? Por exemplo, tá? Vamos supor que eu fui passando o meu filtro, tá? Na minha imagem, tá? E em algum momento lá, casou a imagem com o meu filtro de convolução. Eu falei que naquele momento vai ser gerado um valorzão grandão, certo? Não é mais interessante eu saber que numa determinada região ocorreu de fato o casamento do filtro do que ficar armazenando? Ah, aqui tem um casamento do filtro, mas tem um monte de galera aqui que não casou com o filtro, eu estou com os valores mais baixos. É mais interessante para o algoritmo depois para aprender falar, opa, nessa região aqui ocorreu o casamento do filtro, tá? E qual que é uma maneira de fazer isso daí? Tá? Por meio do pooling, tá? E aqui eu estou ilustrando um tipo de pooling que é o max pooling, tá? O que o pooling ele vai fazer? Ele vai pegar uma região da minha imagem, tá? E vai extrair o argmax daquela região. Então, vou pegar, nesse caso aqui, eu estou com um kernel de pooling aqui de 2x2, certo? Então, ele pegou aqui 2x2, ele vai pegar todos os valores, ó, eu já estou no mapa de características, foi após o filtro de convolução, e vai pegar o argmax desses valores, certo? Se o argmax, o valor máximo, ainda assim for pequeno, significa que naquela região não teve casamento nenhum. Na região, não só num determinado ponto, na região não teve casamento nenhum. Já se o argmax desse cara, ó, nessa região, eu tenho um valorzão grandão, significa que naquela região da imagem, tá, houve o casamento. E aí você vai extrair um valor grandão. Tá? Então essa seria a ideia do pooling. Tá? Não existe só o max pooling, existe o average pooling, que você faz uma média. Tá? Tem um in pooling que não faz sentido para mim, mas tem também. Enfim, normalmente se usa o average ou o max pooling, tá? Nas implementações que a gente for fazer, a gente vai usar os dois, tá? Mas a ideia é essa, então, tá? Vou pegar uma matrizinha, tá? E vou deslocando essa matriz em regiões da imagem, tá? E vou extraindo os argmax da imagem, tá? E vou fazendo isso, tá? Sucessivamente até preencher toda essa matriz de kernel. Perceba que aqui eu tenho uma matriz 5x5, aqui eu tenho uma 3x3, certo? E aí eu tenho alguns parâmetros para configurar nesse pooling aqui, tá? O primeiro deles é qual que eu vou utilizar. É o max, é o average pooling, qual que é o tipo de pooling. O segundo, qual que vai ser o tamanhozinho dessa minha matriz, tá? O terceiro, qual que vai ser o deslocamento dessa matriz. Eu vou de 1 em 1, eu vou de 2 em 2, eu vou pular de acordo com o tamanho do meu kernel aqui de pooling, tá? Perceba que aqui, ó, no exemplo que eu fiz, eu pulei o tamanho do kernel. Foi, ó, região aqui e tal. Eu já pulei para a próxima região, não fiz um deslocamento de 1 a 1, tá? E fui fazendo isso, a mesma coisa para baixo. Então, o deslocamento aqui está igual à dimensão da minha matriz, ok? E fui preenchendo tudo isso daqui. Perceba que, num determinado ponto aqui, ó, a minha matriz era 2x2, tá? Só que aqui eu não tenho mais dois elementos. Mesmo assim, ele trouxe o valor 2. Então, uma outra coisa que eu vou configurar é, caso eu fiz esse deslocamento, eu não tenha valores suficientes, eu preencho esses valores com 0 ou eu descarto esses valores. Se eu descartasse, eu só ficaria com uma matriz aqui que seria a 2x2, certo? Se eu falar, não, eu quero considerar esses valores que estão aparecendo aqui, é como se ele estivesse preenchendo essa lateralzinha aqui com 0 para ter o tamanho suficiente para você aplicar o max pooling ou o average pooling, enfim, para aplicar o pooling, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter aqui no caso aquele preenchimento ou não, né? É chamado de padding, tá? E a gente tem o semi, que eu preencho com valor 0 para eu poder aplicar o pooling naquela região, tá?
E o valid, que é, caso eu não tenha valores suficientes, eu descarto, certo? Então, a hora que eu cheguei nesse valor aqui, se for o valid, falo, ó, não tem aqui o tamanho do meu kernel, então eu vou descartar esses caras aqui. Então, não seria gerado este 2 aqui. E o stride também, que como eu já comentei, que é o deslocamento dessa matriz, tá? Vou deslocar de acordo com o tamanho, é de 1 em 1. Se quiser deslocar mais, que não faz muito sentido, mas pode, mas isso é configurável também, tá? Então tem aqui, ó, a imagem original, imagem após os mapas de características e depois, ó, percebe que eu fui reduzindo, né, o tamanho, e depois após o pooling. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, foi feito o max pooling, ok? Além disso, né, nós temos a camada de flattening, tá? Por quê? Lembra da nossa entrada da rede neural? Né? Nossa rede neural tem uma linhazinha de neurônios, que é o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor do terceiro atributo, o quarto valor do quarto atributo, o quinto valor do quinto atributo, e assim por diante, tá? Mas aqui eu não tenho essa entrada vetorial, vamos assim dizer, né? Eu tenho uma matrizinha e esse flattening, ele corresponde a você dar uma achatada nesses caras. Então, um 2 veio aqui, 1 veio aqui, o 2 veio aqui, o 3 veio aqui, o 3 veio aqui, o 2 veio aqui e assim por diante, tá? Existem algumas opções também, não só simplesmente fazer esse mapeamento direto, mas cada elemento, isso daqui vai ser uma média da linha, enfim, dá para fazer algumas brincadeiras interessantes aqui, mas de fato que eu vou pegar essa matriz, eu vou gerar uma representação vetorial, vamos assim dizer, né, flat, né, para a gente colocar como entrada na nossa rede neural, ok? Bom, a rede neural, né, uma vez que eu tenho o flattening aqui, é o mesmo processo da rede neural multilayer perceptor, ou feed-forward network, que a gente viu até na disciplina de IA. Tá? Então, vai realizar o aprendizado, aqui tem os neurônios de saída, aqui eu estou simulando que eu estou aprendendo dígitos, né, dígito 1, 13, 9, enfim, ela vai aprender os pesos dos neurônios, né, de forma que, dependendo da entrada dessa matriz, que foi provida por todos aqueles filtros e pools, né, ela vai disparar um determinado neurônio ou outro determinado neurônio de acordo com os valores dos filtros e poolings que chegaram aqui. Tá? A tendência é que eu estou trabalhando com dígito, né? Chegue valores aqui para mim, eu vou aprender, ó, com base nesses valores, se for do número 1, eu vou responder com esse neurônio. Com base nesses valores, eu vou responder com esse neurônio, ou com base nesses valores, eu vou responder com esse neurônio. Ok? E aí, quais seriam as vantagens aí de eu ter uma CNN, ao invés de eu já pegar aquela imagem, aplicar uma multilayer perceptron ou feed-forward network direto, tá? Na feed-forward network, eu estou considerando direto os valorezinhos dos pixels ali para aprender, tá? Estou extraindo característica de borda, textura, enfim, tá? Mas isso pode funcionar, inclusive para alguns problemas, mas em problemas mais complexos de classificação de imagem não funciona. Ele funciona bem para aquele de reconhecer peça de roupa, né? Que já tem imagens que em branco e preto, escala de cinza, alguma coisa, as imagens todas centradinhas, bonitinhas, na mesma posição, tá? Então já teve todo um pré-processamento de imagem bonitinho ali para jogar para multilayer perceptor. Ela consegue ter até um desempenho interessante naquela situação, mas se eu já tiver situações aí em que as roupas, formato da roupa varia muito, cor varia muito, o deslocamento dentro da imagem não está sempre centralizado, está para cima, está para baixo, etc. Aí a rede neural ela vai ter uma vantagem, porque ela é invariante essas movimentações, translações, né? Se eu tiver um objeto assim ou se eu tiver um objeto assim, ela consegue aprender a reconhecer e consegue, e lembrando que se eu tenho um objeto aqui, ele estiver um pouquinho deslocado na outra imagem, enfim, a rede também consegue aprender por conta dos filtros, né? Que ela vai passando aqueles filtrinhos na imagem e vai verificando se em determinadas regiões um determinado padrão apareceu. Então não é só naquele pixel ali se apareceu, não, numa região, né, numa pequena região, numa sequência de pixels, né, mas numa região inteira ele vai verificar se o padrão apareceu. Tá? Então tem uma série de características interessantes, né? Além daquela, eu não digo, tem autores que colocam a redução do tamanho, né, como um fator interessante, mas dependendo da rede neural, tá, da rede neural convolucional que você tiver, você tem muitos parâmetros para estimar também, tá, dependendo da complexidade da rede. Então o pessoal bate, mas eu tenho menos parâmetros para chegar na camada densa, né? Se for comparar só
pelo fato da camada densa, sim, seria uma vantagem também, que a camada densa vai receber como entrada muito menos valores, tá? Mas de fato, dependendo da arquitetura da rede neural que você vai utilizar, você acaba tendo que estimar muitos parâmetros aí, principalmente para convolução, além da camada densa, que não diminui tanto assim o custo de calculação. Mas nessa questão de reconhecer, de já de extrair as características relevantes da imagem e de ter essa questão de poder a imagem poder estar de translação da imagem, enfim, tá? Descobrir, não, os objetos não ter, sempre estar na mesma posição, né? Mas poder haver esse deslocamento do objeto da imagem, mesmo assim a rede ser capaz de reconhecer os objetos, tá? Bom, então é isso, pessoal. Nós vamos agora para a parte prática, tá? Então, eu vou pegar toda essa teoria que a gente viu, como baseado até nessas redes aqui mais antiquinhas, a gente vai criar esses filtros de convolução, filtro de pooling, e etc, tá? E a gente vai fazer uma aplicação numa base que já tem na biblioteca que a gente vai utilizar, tá? Que é a Cifar 10, que tem imagem de sapo, de barco e etc. Não dá muito para entender, é bem pequenininha a base, mas só para a gente começar a brincar. Depois a gente vai ver arquiteturas de redes neurais, aí, além dessas mais simplesinhas que a gente viu, só camada de convolução, pooling, sequência, o que a gente vai montar nessa prática. A gente vai ver outras, como que eu uso essas outras arquiteturas, aí a nossa prática já vai ficar um pouquinho maiorzinha, no sentido de imagem, eu vou ter imagem com resoluções maiores, a gente já vai aprender a classificar umas imagens um pouco mais... tá aqui a prática. Vou colocar aqui... gatos e cachorros que a gente vai utilizar na base, e depois escapou uma unidade que eu não tinha visto, tá? E depois a gente vai ver algumas outras técnicas para tentar aumentar o desempenho da rede neural artificial e também aplicá-las no problema de classificação aqui. Então são 3 práticas, nós vamos agora para a nossa primeira prática, tá? Então até mais.